Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus por mais uma manhã de devocional. E que alegria Ele nos dá por podermos começar o nosso dia meditando em Sua palavra. Então, eu quero convidar os irmãos a abrir comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Irmãos, hoje eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para o chamado de Ezequiel e a importância de nós entendermos que o propósito da nossa vida está exatamente em fazermos aquilo que fomos chamados por Deus a fazer. O livro do profeta Ezequiel retrata exatamente as visões e as revelações que Deus deu a Ezequiel para que ele profetizasse e falasse para o povo que foi exilado na Babilônia. Ezequiel foi um grande instrumento exatamente para expor o motivo pelo qual os judeus foram para o cativeiro, ao mesmo tempo que foi um grande instrumento para trazer esperança para aquele povo que agora estava naquela situação de saber que Deus restauraria após aquele período de correção. Isso, irmãos, tem grande importância para nós, porque quando nós pensamos na vida de Ezequiel, Ezequiel era um sacerdote que tinha a idade certa para começar a servir no templo e cumprir com os seus deveres de sacerdócio para com Deus e para com o povo. Na mente, no coração de Ezequiel, isso era um grande anseio da vida dele, porque foi para isso que ele se preparou. Mas, de acordo com a vontade de Deus e com aquilo que Deus queria havia realizado, o povo foi mandado para o exílio exatamente como consequência dos seus pecados. E o profeta Ezequiel já não conseguiria servir da forma que ele havia se planejado como sacerdote do povo, daquela maneira, no templo, oferecendo sacrifícios e sendo esse instrumento da harmonia com o povo e Deus. Mas isso não invalidou o propósito que Deus tinha para Ezequiel, dele continuar sendo um instrumento em suas mãos. E essas são coisas que eu quero chamar os irmãos à atenção. Não importa aquilo que aconteça conosco, porque nos propósitos de Deus, o que importa é que seja feita sempre a vontade de Deus. E que você esteja sensível a isso para servir da maneira que Deus tem chamado você a servir. Seja em condições favoráveis com aquilo que você tem planejado, de acordo com aquilo que você desejou e planejou, ou seja, mudando completamente a sua vida, mudando completamente os seus anseios e te colocando numa situação, numa realidade que você não esperava, mas que é exatamente ali naquele momento que você vai servir. Ezequiel, o exemplo de Ezequiel nos mostra que às vezes nós passaremos por situações a qual nós não fomos os principais responsáveis, mas isso nos aponta exatamente para a realidade a qual nós estamos inseridos. Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós fazemos parte da igreja de Deus. Assim como Israel era o povo de Deus na representação da antiga aliança, e aquilo que eles fizeram de maneira geral afetou todas as pessoas, inclusive Ezequiel, que era um homem dedicado a Deus, pode acontecer conosco. Às vezes nós não estamos necessariamente cometendo os erros que a igreja de maneira geral está realizando. Mas quando Deus for corrigir o seu povo e tratar com o seu povo, nós estaremos inseridos nesta realidade. E o que nós precisamos fazer não é ficar questionando o porquê disso, mas estarmos submissos à vontade de Deus para sermos instrumentos, tanto para cooperar nesse tratar de Deus em corrigir o pecado, quanto de ser instrumentos de renovo e restauração, de alegria e de trazer esperança, porque o nosso Deus é um Deus que é soberano, mas que também cuida de nós de forma paternal, com amor e com cuidado. E diante disso eu quero expor duas grandes lições para nós, baseadas exatamente nesse chamado de Ezequiel. A primeira delas é sobre a soberana e exclusiva vontade de Deus de fazer o que Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer, a respeito de todas as coisas, principalmente com o seu povo. Israel não percebeu
que os seus pecados eram ofensivos em relação à santidade de Deus. E Deus não poderia deixar impune a maneira que Israel estava vivendo. Então o cativeiro era esse instrumento de correção, da oportunidade de Deus tratar com o seu povo e corrigir o seu povo. E é precisamente esta atitude que revela o amor gracioso de Deus. Porque Deus não abandonou Israel nos seus pecados. Pelo contrário, Deus está corrigindo eles e tratando com eles exatamente para conduzi-los ao arrependimento. Mostrar para eles que aquele caminho que eles haviam seguido era um caminho que os afastava de Deus e não era isso que Deus queria para eles. E juntamente com isso, Deus usou Ezequiel e as revelações dada por Ezequiel, principalmente no final do livro, de uma grande esperança e que Deus restauraria este povo, não deixaria o povo simplesmente perdido, exilado na Babilônia. E a segunda lição que temos é exatamente para nós, como o exemplo de Ezequiel, de nós estarmos submissos aos propósitos de Deus. E se Ele nos mandar para um ambiente ou para uma situação que nós não planejamos, mas ali tivermos que servir a Ele, façamos isso com alegria e com dedicação e com amor a Deus, porque importa é que a vontade de Deus seja feita. Nós vivemos no país que, por enquanto, nós temos aí liberdade de fazermos algumas escolhas e podemos construir o nosso futuro, seja servindo diretamente na igreja, ou seja servindo a sociedade em nome do Senhor. Mas talvez, em algum momento, você ou eu pode ser chamado exatamente para ser enviado para algum lugar mais hostil, mais difícil, onde nós não teremos toda essa liberdade, mas é ali que continuaremos a anunciar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que anunciaremos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a esperança para a nossa condição pecaminosa e terrível. Então saiba, a melhor coisa para nós, a nossa maior senso de propósito, alegria e de dever está exatamente em sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida e estarmos submissos à vontade de Deus naquilo que Ele nos colocar. Amém? Então, que nós oremos por isso, para que o Espírito Santo nos capacite e nos ajude. Senhor nosso Deus, Pai Santo e bendito, soberano Senhor, a Ti nós rendemos graças e glórias, Senhor, por causa da Tua imensa misericórdia para conosco, de nos ensinar a Tua vontade por meio da Tua palavra. Quero louvar a Ti, Senhor, porque em todas essas oportunidades que nós temos tido, seja na igreja ou seja nos devocionais, nós temos ouvido a Tua voz, Senhor, para termos uma direção, Senhor, correta para fazermos a Tua vontade. E Deus, Tu és Senhor, e importa que seja feita a Tua vontade. A nossa alegria está em que o Senhor realize a Tua vontade sobre a nossa vida. E por isso, Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos capacite, nos prepare, nos ensine e nos conduza para aquilo que Tu queres fazer de nós e servir, e como Tu queres que nós servamos ao Senhor nos Teus propósitos. Senhor, seja num ambiente bastante agradável, ou seja, num ambiente que não seja tão agradável assim. Importa que façamos a Tua vontade e glorifiquemos ao Senhor. Por isso, Deus, tenha misericórdia do Teu povo, nos ajuda em nossos pecados, mas também nos dê graça, Senhor, naquilo que fazemos, alegres e na esperança do nosso Salvador Jesus Cristo, que é a grande motivação de nossa vida. É o que nós oramos, confiados neste nome poderoso, o nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Irmãos, desejo uma semana abençoada para todos, que Deus continue a nos abençoar com esses devocionais, capacitando aqueles que estão servindo disso e nos dando bastante alegria nesses propósitos. Amém? Forte abraço a todos.